Bom dia, amados em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui, alegres, contentes, felizes de podermos estar, ainda que virtualmente, unidos em Cristo Jesus para glorificarmos a esse Deus maravilhoso que tantas coisas tem feito por nós, né? Então, já dizia o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. Embora precisamos da comunhão com os irmãos, precisamos olhar nos olhos, precisamos sentir o calor humano, o afeto que cada um tem. Nós sabemos que o momento é um pouco tenso para isso, mas ao mesmo tempo não esmorecemos em nossos corações o carinho, esse calor que temos uns pelos outros. Ao longo da semana aí tivemos o culto de oração, tivemos o estudo bíblico, tivemos inclusive pessoas que tiveram em contato umas com as outras, ou para decidir o futuro dos nossos cultos, ou até mesmo breves visitas, né? Tudo isso eu tenho certeza que é guiado pela mão do Senhor, né? Eu queria fazer uma leitura de um texto que eu acho que, embora que não está na lição diretamente, eu acho como que ele é a base da nossa lição de hoje, né? Se encontra em 1 Reis 19, a partir do versículo 11. Diz o seguinte: Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu seu rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Então, antes da oração, eu queria dizer que para que nós possamos glorificar a Deus nas relações com todos os homens, a gente primeiro tem que ouvir a voz de Deus, para a gente sair da caverna que é o nosso eu e colocarmos para fora, né, diante do que Deus tem reservado para nós. E se nós estamos esperando terremotos, se nós estamos esperando estrondos ou coisas grandiosas demais, é porque nós não entendemos a palavra de Deus. Então, a voz do Senhor diz: põe-te para fora. E depois nos pergunta: o que fazes aqui? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã, Pai, maravilhosa, Senhor Deus, cheia de poder e glória da Tua parte, Senhor Deus. Esvazia-nos, Senhor Deus, os corações, Pai, não só o meu, mas como o dos meus irmãos, para que não haja lugar para o eu, Senhor Deus, mas haja lugar para a Tua voz e os Teus ensinamentos, Pai, o Teu poder, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque mais um domingo o Senhor inicia conosco, Pai, com um dia maravilhoso, um sol, Senhor Deus, maravilhoso, Pai. E principalmente, Senhor Deus, ensinamentos que vão direto, Senhor Deus, ao nosso coração, ensinamentos práticos de uma vida feliz, Pai. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui presente, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela cura que o Senhor tem dado aos enfermos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, Pai, pela sua presença na vida de todos que, Pai, estão diante de Ti, Senhor Deus. O Senhor não tem deixado um só para trás, Senhor Deus. Pai, e fico triste, Senhor Deus, mas eu tenho certeza que o Senhor continua a batalhar pela vida de cada um, Senhor Deus. Mesmo aqueles que dizem que não Te querem, Senhor Deus. Mas, Pai, nós vamos nos esforçar para levar a Tua palavra, Senhor Deus, levar a verdade e tentar, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, abrir os olhos deles, Senhor Deus. Ouvindo e obedecendo, Senhor Deus, a Sua voz, o sussurro da Sua voz, Pai, ao nosso coração. É o que nós Te pedimos nessa manhã, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Por que eu fiz questão de ler 1 Reis, embora não estejam nos textos bases? Simplesmente porque muitas das vezes as pessoas ficam esperando um mover sobrenatural, um mover de grande monta para
ouvir a voz de Deus, para poder obedecer, inclusive, a voz de Deus, né? É interessante que Gideão, quando estava no lagar, ele recebeu instruções diretas e objetivas, e mesmo assim ele ficou duvidando do anjo do Senhor que estava diante dele. Assim somos nós nos nossos relacionamentos com as pessoas com quem nós deveríamos ter um contato íntimo, né? Ou até mesmo sem um contato íntimo, com quem nós indiretamente e diretamente temos algum tipo de relação, quer seja ele comercial, quer seja ele pedagógico, quer seja de qualquer nível, né? Por elos de parentesco, fraternal e assim por diante, né? E eu coloquei nos nossos slides, a forma como me relaciono com Deus está diretamente ligada à forma como me relaciono com as pessoas à minha volta. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia, ela fala e ensina a gente a se relacionar com as pessoas à nossa volta. Se eu não tenho uma relação boa com a palavra de Deus, se eu não manejo bem a palavra de Deus, se eu não aprendo o que a palavra de Deus me ensina, provavelmente em algum momento eu vou fracassar nas minhas relações com o meu próximo, com aqueles que estão à minha volta. Então, primeiro eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar ao próximo como a mim mesmo, né? As pessoas, elas têm problemas consigo própria, elas têm problema de amor próprio. Com isso, elas ficam buscando muito mais amar a si mesmos e muitas das vezes as formas de se proteger de determinadas circunstâncias da vida é ela se fechando dentro de si própria. E muitas das vezes elas não percebem que com isso elas estão desagradando ou desobedecendo a Deus, né? E é interessante a pessoa ter amor próprio, se amar muito, muito. Porque se ela não entende o que é o amor próprio, ela não vai entender o que é amor a Deus. Porque ela não conhece o verdadeiro amor. Mas no momento que ela tem uma relação íntima e direta com Deus, ela experimenta um amor que nem em 1 Coríntios 13, um amor sacrificial, um amor sobrenatural. Esse amor é que vai conduzir as pessoas a ter uma relação melhor umas com as outras. Mas por quê? Porque elas conhecem o Deus que é amor. E assim elas se amam. Elas não somente se amam, como amam a Deus em primeiro lugar. E por amar a Deus em primeiro lugar e por ter um amor próprio vindo de Deus, inclusive tratado por Deus, elas conseguem abrir mão de si próprio para poder amar o seu próximo. Então, 3 formas de amar que faz de uma pessoa um verdadeiro cristão. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo ao meu próximo como a mim mesmo. Então eu preciso saber me amar. Eu preciso conhecer esse Deus e amar Ele sobre todas as coisas. E aí eu conseguirei ter uma boa relação com o meu próximo. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que este. Marcos 12, 30 a 31. A lição no contexto completo, ela vai falar sobre o bom testemunho como a base da evangelização, né? Esses 2 pontos é o que rege o nosso relacionamento com todos os homens e é o que vai conduzir as nossas ações a falar de Cristo, né? Então, como eu falei, Elias estava fechado dentro de uma caverna, procurando a si próprio, né? Muitos dizem, inclusive, que ele estava deprimido, ou seja, ele estava buscando a sua própria morte, desejando a sua própria morte. Nesse momento, né, ocorre aquela situação. E aí, o que acontece? Uma igreja, ela deve ser exemplar no meio que ela vive. Então, muitas das vezes, não adianta fugir das circunstâncias, porque é nessas circunstâncias que nós vamos demonstrar o bom testemunho e vamos demonstrar o amor de Cristo sobre nossas vidas. E vai ser nesses momentos que poderemos falar de quem é esse Deus a quem nós servimos. Então não podemos ficar fechados dentro de nossas cavernas, dentro do nosso eu, né? Devemos tomar a nossa cruz todos os dias, negar a nós mesmos e seguir a Cristo.
inverti a ordem, né? Devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo todos os dias. Todos os dias nós devemos sair da caverna de nossas vidas. Ter o bom testemunho deve ser regido pelo bom relacionamento com todas as pessoas. E isso para quê? Para a glória de Deus. Então não interessa o eu, não interessa como eu fico no final, mas o que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu haja? Qual é a finalidade daquela situação onde eu tenho um relacionamento com aquelas pessoas? Quer seja desde a fila de um banco até mesmo o dia a dia com nossos pais, com nossos irmãos, né? E aí a lição de hoje vai falar sobre como se comportar com vizinhos, colegas, amigos, parentes, conhecidos, autoridades, inimigos, enfim, todas as pessoas sem acepção. E aí eu coloquei mais um versículo aqui. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens, né? Ano passado, durante o EBD, escutei esse versículo do Isaías, já tinha lido, né? A lição falava sobre isso, sobre ter paz, né? E o Isaías trouxe esse versículo e desde então muitas vezes eu tenho ouvido esse versículo ser repetido dentro de nossa igreja, né? Então, o quanto estiver em nós, né, no que depender de nós, devemos ter paz com os outros. Então, ou seja, a paz que excede o verdadeiro sobre todo entendimento, a verdadeira paz que excede todo entendimento está em Cristo Jesus. Que nós possamos ter essa paz todos os dias, para que a gente possa dar elas para aquelas pessoas que não têm. Como dar um bom testemunho, né, diante de tantas circunstâncias? E aí, não sei se vai dar para fazer só um vídeo desse slide, mas vamos tentar aqui. Vizinhos, né? Eu coloquei aí que eles observam nossas atitudes para comentar, são curiosos. É bem comum fofoca entre vizinhos. E, infelizmente, eu já andei por vários lugares, por várias comunidades, vilas e até mesmo culturas diferentes. E a cultura é a mesma, entendeu? Uns tomam um chimarrão na porta da calçada, observando o movimento e entrar e sair das casas dos vizinhos. Outros ficam, às vezes, olhando e tentando corrigir o que cada um faz, porque se incomoda com tudo, né? Desde o som alto até mesmo, às vezes, as batidas na lateral de suas casas, ou até mesmo de baixo para cima, de cima para baixo, barulho de furadeira porque alguém está consertando, é fora de hora, é dentro de horário, é festa no play, tem imensidão de coisas, mas em todas elas as atitudes são, os vizinhos observam para comentar, eles são curiosos. Muitas das vezes chega um sofá na nossa casa, eles querem saber que sofá é aquele, de onde foi comprado e tudo mais. Nós devemos ter paciência com os nossos vizinhos, porque eles são aqueles que por vezes dão segurança também para a nossa vida. São eles que tornam, às vezes, o ambiente salutar até mesmo para o crescimento de nossos filhos. Mas, ao mesmo tempo, que bom é quando a gente tem vizinhos cristãos, né? E aí, ou seja, será que o nosso testemunho favorece aqueles vizinhos aceitarem a Cristo? Será que o nosso testemunho conduz aqueles vizinhos a isso, né? A ter uma vida com Cristo, a desejar a Cristo? Colegas, observam nossas atitudes e tentam se achegar. Por vezes no trabalho eles vão observar se eu domino a minha área ou não. Quando eles têm dúvida na minha área, eles me procuram. Quando eles veem que eu sou uma pessoa centrada, firme, eles tendem a se apoiar em mim. Até mesmo seus problemas, por menores que sejam, tentam repassar para a gente para tentar, de alguma maneira, obter respostas para os seus problemas. É assim que funciona colegas na escola, colegas no trabalho, colega em qualquer lugar. Eles estão observando a gente e vão se aproximar daqueles que têm uma liderança natural. E vão tentar se aproveitar dessa liderança, sim, vão se aproveitar nem sempre pernicioso, mas
também pernicioso, para poder obter as suas vantagens devidas nos momentos adequados. Isso faz parte de qualquer relação. Nós não devemos ficar irritados com isso, mas nós devemos aproveitar esses momentos para glorificar o nome do nosso Deus e mostrar quem é o Deus que rege as nossas vidas. Amigos, observam nossas atitudes e nos confrontam. Eles têm intimidade, muitas das vezes, para se meter em assuntos relacionados à nossa vida. Isso daí é complicado, porque muitas das vezes as pessoas dizem que têm amigos, mas não permitem nem sequer elas entrarem em suas casas ou abrir a porta de sua geladeira. Você quer saber o nível de amizade que você tem com alguém? Eu costumo dizer que o verdadeiro amigo é aquele que pode bater na sua casa a qualquer hora. Lógico, cada um tem um ritmo de vida, mas ele tem essa liberdade. E mais do que isso, ele quando entra na sua casa, ele não pede para você água. Ele sabe onde tem água na geladeira, ele vai direto lá e pega. Ele sabe o que você gosta, o que você não gosta e tenta não abusar disso. Porém, eles têm a intimidade como os amigos de Jó. Conhecem tão bem a você que vão te confrontar toda vez que você estiver errado. Ou toda vez que eles acharem que eles estão certos. E isso muitas das vezes nos irrita, isso muitas vezes nos tira do prumo. Mas é nessas horas que nós devemos recorrer à palavra de Deus. Deus tem que dizer para a gente, Deus está usando esses amigos para que nos corrigir, ou Deus está usando esses amigos para que nós possamos evangelizá-los? Essa é uma grande questão, né? Como me comportar com os meus amigos, né? Essa é a grande, vamos dizer, o grande cerne do nosso viver, né? Muitas das vezes nós não ouvimos o que Deus tem para falar conosco. Próximo slide eu falo dos demais homens, vamos assim dizer. Falamos sobre vizinhos, colegas, amigos. Vamos falar agora sobre parentes, né? Parentes, assim como os amigos, né? Eles observam nossas atitudes, só que os amigos nos confrontam, os parentes tendem a nos corrigir, né? Eu esqueci de dizer no vídeo anterior, né? Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Por quê? Por causa dessa questão do confrontar. Eles participam das nossas dificuldades com muito afinco, vamos dizer assim, com muita vontade. Eles desejam estar sofrendo junto conosco, né? E os parentes é muito complicado, porque eles têm uma intimidade maior que o amigo. Eles já nascem conosco, são nossos pais, nossos irmãos, primos às vezes, né? Embora parentes aqui eu vou me cercar mais dos pais e irmãos. Eles conhecem a gente desde o nosso nascimento. Eles convivem conosco e muitas das vezes sabem os nossos pontos fracos, nossas virtudes e sabe principalmente como nos irritar, como nos tirar do sério, sabe também como nos acalmar. São o nosso porto seguro em alguns momentos e em outros momentos é o nosso mar revolto, né? Aqui é complicado, aqui reside a maior demonstração do bom testemunho. Por quê? Porque nós vamos nos irritar com os nossos parentes, nós vamos nos angustiar com eles e nós vamos sofrer por eles. Quer sejam atitudes boas, quer sejam atitudes más, quer sejam situações favoráveis, quer sejam situações desfavoráveis. Aqui reside o ponto central do bom testemunho. Se conseguirmos dar bom testemunho para os nossos parentes, vamos tender a dar bom testemunho para os nossos amigos, vamos tender e cada vez mais, quanto menos nos conhecem, melhor será para dar o bom testemunho. Mas aqui começa o bom testemunho, na nossa própria casa. E através desse bom testemunho, nós podemos sim falar de Cristo dentro de nossa casa. Muitas pessoas não tinham seus parentes cristãos, mas a partir dos seus bons testemunhos, dos seus bons conselhos, de ouvir a voz de Deus e saber o momento certo de agir e de falar, ou até mesmo de se irar, aqui eles eles permitiram que o Espírito Santo fizesse a obra na vida dessas pessoas. Eles foram a porta de entrada para que o Espírito Santo pudesse agir na vida deles. Que possa continuar sendo assim, nós ouvindo a voz de Deus, né? Conhecidos observam nossas atitudes e são influenciados por nós, bem ou mal.
ou para eles dizerem, isso eu não faço porque estamos fazendo errado, dando mau testemunho, ou isto eu faço. Por quê? Porque estamos dando bom testemunho. E aqui vale salientar que quando se fala que são influenciados, não quer dizer que sejam só mediante a palavra de Deus. Eles são influenciados sobre todas as coisas. Os conhecidos são aqueles com quem nós esbarramos numa fila de banco, são aqueles com quem a gente está sempre indo na padaria, conhecemos o padeiro muitas das vezes, mas não são nossos amigos, não são nossos colegas, são conhecidos. É o cara da quitanda, que sempre, por várias vezes eu indo lá, ele sabe separar a fruta para mim. É o caixa do supermercado, que por eu estar lá todo sábado, ele não me conhece, tudo mais, não é meu colega, não sabe nem onde eu moro, mas está sempre falando comigo. Esses conhecidos são influenciados por mim. Se eu sou mal educado nessas horas, eles tendem a se fechar e ficar com raiva. Eles tendem a olhar como um péssimo testemunho, e se eu abro a minha boca para abençoá-los, eles começam a ser influenciados. Eles começam a pensar sobre suas próprias vidas. E o poder do Espírito Santo que habita em nós tem o poder de mudar a vida dessas pessoas, por menor que seja o tempo de exposição às nossas vidas, porque Deus age de maneira assim inexplicável. Autoridades. Nós observamos as atitudes delas e devemos nos preocupar. Nós devemos orar pelas autoridades. Por mais que não seja eu que tenha colocado lá, ela é uma autoridade imposta e colocada por Deus sobre a minha vida. A partir das atitudes dela, minha vida é influenciada. Então eu tenho que saber me comportar diante das autoridades que estão diretamente sobre a minha vida, como aquelas que estão indiretamente sobre a minha vida. Inimigos. Observam nossas atitudes para nos enfraquecer. Mas aqui reside também mais um ponto. Nós devemos orar e ter amor pelos nossos inimigos. Eu continuo no próximo vídeo. Então, nós falamos das autoridades, né? As autoridades, como eu havia dito, são pessoas impostas sobre nossas vidas, que têm domínio de algumas ações e consequências do que acontece sobre nós, né? Tá, exemplo aí, o presidente, governadores, prefeitos, até mesmo os líderes de nossa igreja, né? O nosso chefe no trabalho. Então, tem vários momentos que nós temos liderança sobre as nossas vidas, devemos orar por elas, porque as atitudes delas terão reflexo direto no meu cotidiano, no meu viver. Uma atitude de um chefe pode me deixar desempregado, uma atitude de um chefe pode sobrecarregar o meu dia, uma atitude de um chefe pode tirar a minha paz. Mas por isso o bom testemunho, por isso a Bíblia como regra de prática e fé, porque por mais que eles tentem, ainda que não seja o objetivo deles, mas por mais que venham essas situações que tendem a tirar a nossa paz, o nosso dia, a nossa tranquilidade, né? A Bíblia vai nos ensinar como restabelecer essa paz interior, como restabelecer a alegria diante das circunstâncias. E aí entram os inimigos, né? Eles nos observam para tentar nos enfraquecer. E aí nós devemos lembrar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e todas as hostes celestiais demoníacas. Esta sim. E isto se trabalha e se combate com a armadura da fé. Nós revestirmos com a armadura da fé, nós estarmos combatendo o bom combate nas regiões celestiais, nós nos prepararmos espiritualmente, nós conseguirmos entrar num campo de combate espiritual. Há uma guerra espiritual, há uma batalha espiritual. Então o nosso inimigo, aquele que tenta nos afligir, ele não é o foco de nossas ações. Ele tem esse papel de tentar nos enfraquecer, porque por vezes eles estão guiados por ações demoníacas. Isso quando eles próprios não estão possessos. Eu não vou entrar muito nessa questão, mas nós temos tendência a colocar os nossos amigos, quando nos confrontam, como nossos inimigos. Tem gente que consegue mudar de amizade assim rapidamente. Tem gente que trabalha com seus parentes como sendo seus inimigos. Não são seus inimigos, eles são seus parentes, né? Por vezes, autoridades com suas decisões, às vezes por falta de sabedoria,
tendem a tomar decisões e nós julgamos que estão contra nós ou que agem diretamente tentando nos combater. Só que nós devemos entender que inimigo mesmo da vida de um cristão está no inferno. Ele já foi derrotado. Não há demônio sobre a terra, não há nenhuma potestade, nenhum principado que venha agir e afetar a nossa vida se estivermos em Cristo Jesus. Vai assim mover circunstâncias, como moveu sobre a vida de Jó. Pela permissão de Deus, a vida de Jó se tornou um período de tribulação, mas a fé dele e a ligação dele com Deus, ao término do tempo previsto por Deus, foi restabelecido tudo, mas Jó teve atitude. Ele orou pelos seus amigos, e quando ele orou pelos seus amigos, a sorte dele foi mudada. E aqui entra o último tópico desse bom testemunho, desses slides sobre bom testemunho, Todas as pessoas sem acepção. Quem são todas as pessoas sem acepção? É qualquer pessoa. Aquele que tiver sede, dá de beber. Aquele que tiver fome, dá de comer. Aquele que ele se aproxima contigo, perto de você para lhe afligir o mal, mesmo sem te conhecer ou te conhecendo, age com ele com o bem. Age com ele com a sabedoria que vem de Deus. Age com ele com os ensinamentos que a Bíblia ele tem trazido para a gente dia após dia. Nós estamos na 12ª lição, foram 11 lições. E eu acho que essa lição de hoje ela é mais do mesmo. Se nós formos olhar, nós já trabalhamos ponto a ponto dessas pessoas que a gente está falando aqui, que se enquadram todos os homens. Nós já dissemos aqui como agir, e se não dissemos, a Bíblia está escrito como agir. Tem um presbítero, seu amigo, seu companheiro de julgo, para poder lhe trazer um ensinamento mais profundo e mais pertinente. Tem um diácono sempre pronto ali para lhe trazer alguma palavra de conhecimento, E tem as pregações e os ensinos, estudos bíblicos, para que a gente possa aperfeiçoar o nosso conhecimento. E em tudo isso existem as orações. E aí eu coloquei aqui como versículo: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que quer dizer com isso? Ore em todo o tempo, jejue antes dos dias maus, tenha intimidade com esse Deus maravilhoso e ouça o que ele tem a dizer. E eu tenho certeza que assim como foi no naufrágio de Paulo, na terceira viagem dele, quando ele ia para Roma, nenhuma vida se perderá, porque você está ligado a esse Deus maravilhoso. A evangelização. Eu começo esse slide pelo versículo, Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Dentro dessa ideia é que eu falo sobre evangelização, Essa ideia é que permeia inclusive o bom testemunho. E aí eu coloquei: não há como proclamar a mensagem da salvação sem glorificar a Deus nas relações com o nosso próximo. Então, ou seja, você prega a Cristo falando e prega a Cristo não falando. Só ter atitudes boas não quer dizer que você está pregando a Cristo, mas quando você tem uma intimidade com Cristo a ponto de ouvir o que Ele está te dizendo e cumprir, obedecer, tem hora que o Espírito Santo de Deus nos manda calar, tem hora que o Espírito Santo de Deus nos manda sair, tem hora que o Espírito Santo de Deus nos manda ouvir, E aí, por vezes você chega perto de uma pessoa, ela só quer falar, ela quer falar de suas emoções, ela quer descarregar, ela quer chorar. E você, com um abraço cheio do amor de Deus, um abraço em jejum, um abraço em oração, para que Deus opere maravilhas na vida daquela pessoa, o Espírito Santo que habita em você, ela vai encher de paz aquela pessoa. Ela vai olhar no fundo dos seus olhos e vai dizer que tem algo diferente em sua vida.
porque você dá bom testemunho, porque você obedece à palavra de Deus. E com isso ela vai se lembrar que você vai à igreja, ela vai se lembrar que você fala de Cristo. E mais ainda, sim, você terá a oportunidade de falar de Cristo, porque ela vai lhe perguntar. Por várias vezes, Jesus Cristo ele não precisou falar. A multidão seguia ele e perguntava para ele. Nicodemos procurou a Cristo e perguntou para Jesus, né, como que era necessário nascer de novo. Como é que era isso, né? Como é que era necessário ter a vida eterna. E mais ainda, o jovem rico procurou a Cristo, né? E junto a ele disse que fazia tudo, que cumpria todas as ordenanças, mas não teve a capacidade de obedecer e vender tudo que tinha e dar aos pobres. É interessante que Deus nos pede coisas que nós não cumprimos. Então, como dar bom testemunho? Como evangelizar desta maneira? Então não há como proclamar a mensagem da salvação sem glorificar a Deus nas relações com o nosso próximo. O Evangelho é a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, e não é sobre a nossa vida. Então, no momento, o meu testemunho de conversão é interessante, muito, mas eu saber quem foi Jesus Cristo é muito mais importante. O meu testemunho, ele é o final da pregação. Falar de quem foi Jesus Cristo é o início de tudo. Porque a minha vida só tem sentido por causa de Cristo. Então a vida do meu próximo só vai ter sentido se ele entender quem é Jesus Cristo, por que ele veio e o que ele veio fazer. Devemos negar a nós mesmos, carregar a cruz todos os dias. Então não há como glorificar a Deus na relação com todos os homens, porque muitas das vezes estou cheio de preconceitos, estou cheio de amargura, cheio de tristeza com essas pessoas. E não estou amando a Cristo a ponto de perdoar essas pessoas. E como diz na oração do Pai Nosso, se eu não perdoo eles, como é que Deus vai me perdoar? Porque eu oro na oração do Pai Nosso o seguinte: perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. E se eu não perdoo a quem tem me ofendido, como é que Deus vai me perdoar? E com isso, como é que eu vou dar bom testemunho se eu não tenho o perdão de Cristo, né? A intimidade com Cristo nos levará a falar de Cristo. O viver santo vai provocar histórias para serem vividas. E nessas histórias que são vividas por pessoas reais estão o viver santo e a pregação do Evangelho. Não há por que se preocupar com ambas as ações. No momento em que eu começo a orar, a jejuar, na hora que eu começo a obedecer a Cristo, eu começo a gerar uma história de amor de Deus por mim. Essa história de amor por mim começa a falar alto nas minhas ações, e em determinados momentos eu serei confrontado pelas pessoas e eu terei que falar que foi o amor de Cristo que me salvou, que é o amor de Cristo que me faz prosperar aqui na terra. Prosperar não somente financeiramente, não falo de dinheiro, eu falo de bem-estar físico, emocional, psíquico, de maneira que as pessoas não entendem porque eu passo sorrindo pelas dificuldades, porque eu passo alegre, feliz e contente, porque eu sei para onde eu vou, eu sei o Deus em quem eu tenho crido, o meu Salvador, que tem mansões celestiais no céu para mim e me aguarda ardentemente para junto com ele louvar, gritar, cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Como conclusão, né, eu queria dizer que Cristo, quando entra em nossas vidas, implicará em mudanças de atitudes de nossa parte, que exigirão que tenhamos que dizer quem é o verdadeiro responsável por elas. As atitudes nossas, elas vão exigir que eu diga quem é o verdadeiro responsável pela minha mudança de atitude. Andar com Cristo implica na ocorrência de situações que exigem a demonstração pública de nossa fé e da nossa declaração de amor por Cristo. Portanto, a nossa vida será sempre uma pregação do Evangelho de Cristo ou uma negação do sacrifício de Cristo na cruz. A todo momento eu sou levado a ou glorificar a Deus ou negar a Cristo. A todo momento. No momento em que eu tenho uma atitude correta e eu digo que eu só tenho aquela atitude porque Cristo vive em mim,
eu estou glorificando a Cristo que morreu na cruz por mim, que me salvou dos pecados, que levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas dores. No momento em que eu digo que eu estou fraco, que eu não sei mais o que fazer, né? E eu não busco em Deus a solução dos meus problemas, eu estou negando o sacrifício de Cristo na cruz. É interessante que muitas pessoas não atentam para isso. Em todo momento em que eu tenho uma briga com alguém e eu digo que eu não consigo perdoar, eu estou negando o sacrifício de Cristo na cruz. Porque o sacrifício de Cristo na cruz foi para me perdoar de todos os pecados. E as pessoas tendem a se comparar com Cristo, mas não querem obedecer à ordem de Cristo. A oração do Pai Nosso é muito clara. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus Cristo morreu na cruz e não nos perguntou nada, mas Ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelas minhas ofensas. E Ele me perdoou antes mesmo que eu pudesse ter algum tipo de atitude para com Ele. Ele não esperou eu amá-lo, Ele me amou primeiro, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ou seja, o que Deus tem reservado para nós é muito antes de qualquer pensamento meu. Então eu devo entregar sim meus pensamentos, eu devo entregar minhas atitudes, o meu bom testemunho a Cristo. Eu devo ler a Bíblia para saber o que fazer nas situações. Eu devo orar para buscar em Cristo solução para os problemas. Eu devo ouvir os meus amigos, parentes e aqueles que têm a mesma comunhão na fé em Cristo Jesus, as soluções através de suas vidas. Por vezes eu não preciso passar pelos mesmos problemas para saber a resposta. É só olhar para a vida do meu irmão que por vezes ele tem a resposta para aquilo que eu preciso, né? E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, ou seja, no momento que eu parar de correr atrás do vento, de eu correr atrás de dinheiro, de eu correr atrás de algo que não me pertence, e eu esperar em Cristo Jesus, e eu deixar com Cristo me trazer tudo aquilo que é necessário à minha vida, as coisas começam a mudar. O bom testemunho será dado a todo momento. Eu estarei ouvindo a voz de Cristo para poder matar a sede daquele que tem sede. Cristo disse que toda vez que nós fizéssemos a um desses pequeninos, a gente estaria fazendo para Ele. Toda vez que deste de comer a quem tinha fome, toda vez que deste de beber a quem tinha sede. Quando estive preso, me visitaste na prisão. Quando estive nu, me vestiste. E assim, várias outras questões. Nós devemos olhar para Cristo. E aí, meus irmãos, aproveito o momento mais uma vez para agradecer as orações. Já estou plenamente recuperado pelo poder e ação maravilhosa desse Deus que nos ama, né? E principalmente porque Deus ouve as orações do justo. Obrigado pelas orações de todos, que nós possamos continuar orando por aqueles que estão enfermos com essa doença, aqueles que têm às vezes consequências mais graves dessa doença, para que Deus esteja curando, Deus esteja operando maravilhas no meio do seu povo, né? E que nós em breve possamos estar juntos, glorificando, ceando juntos, comungando o amor de Cristo dentro de nossa igreja, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Um maravilhoso domingo a todos. Aguardo aí mais uma vez os comentários. Se alguém tiver dúvida, pode colocar. E mais do que isso, que nós possamos dar bom testemunho a tempo e fora de tempo. Pregar a palavra de Cristo a tempo e fora de tempo. Pregar a Cristo com ou sem palavras. Pregar a Cristo todos os dias em nossa vida. Amém.